O Distrito Federal tem ficado cada vez mais conhecido pela sua produção de vinhos de alta qualidade, graças a técnicas inovadoras e às peculiaridades do Cerrado. Recentemente, uma pesquisa inédita mostrou a excelência da bebida produzida aqui. É na delicadeza desse movimento que o aroma é exalado, sensações liberadas e a qualidade. Essa característica os nossos vinhos têm. A bebida produzida no Cerrado de Altitude tem surpreendido especialistas. Uma pesquisa inédita coordenada por professores do Instituto Federal de Brasília mostrou que o vinho produzido no Distrito Federal apresenta características sensoriais únicas e uma qualidade comparável a vinhos de outras regiões do mundo. Foram avaliadas as safras de 2022 e 2023 da variedade Syrah, a principal cultivada no nosso quadradinho. E o resultado foi impressionante. Comparado, por exemplo, ao mesmo Syrah, dentro das características colocadas para a OIV, a gente tem o Syrah brasileiro, por exemplo, com polifenóis de uma graduação de 12, enquanto que um de Bordeaux tem 2. Né? E os polifenóis, né, especialmente o resveratrol, né, que muita gente já sabe da qualidade dele, antioxidante, né, que já é comprovado cientificamente que é muito bom para o nosso coração. O Cerrado, então, ele se coloca, né, nessa posição de destaque. O sol, o solo e o clima seco, o estresse hídrico, né, me permitem que essa minha uva se desenvolva mais, tenha uma melhor maturação, então eu tenho mais antioxidantes, eu tenho mais antocianinas, né? Eu vou ter uma cor mais robusta, um sabor mais robusto, um corpo, né? A gente fala em corpo de vinho, né? A técnica utilizada pelos produtores de uva e de vinhos aqui do DF é diferenciada. A chamada dupla poda, que começou a ser desenvolvida e testada no início dos anos 2000. Ela inverte o ciclo natural da videira, com 2 podas anuais, para que a colheita da uva ocorra no inverno e não no verão. Por isso temos vinho de inverno. Aqui nesta propriedade, na região do Padef, a produção de uvas para vinhos começou há 7 anos. Hoje são mais de 8 hectares de 11 variedades. E agora, nesse último mês de setembro, foi realizada a 2ª poda do ano. Olha só como é que estão as plantas, bem cortadinhas, bem podadinhas, bem pequenininhas. É a chamada poda de formação, que prepara para a poda de reprodução, que é a primeira poda do ano, que ocorre em março do ano que vem. Então essa planta ela vai crescer até mais ou menos essa altura, vai dar folhas, essas plantas vão ficar bonitas, mas não darão frutos até a poda de reprodução. Gabriel herdou do pai a paixão pelo cultivo da uva. A primeira safra de Syrah da família foi colhida em setembro de 2019. Hoje eles já colecionam vinhos premiados. Nós temos alguns prêmios, né? Posso citar aqui algum deles. Nós temos o prêmio da CNA, né? Que era um campeonato nacional lá no Rio Grande do Sul. Temos já 2 premiações lá na Decanter, medalha de bronze. Wine Challenger, medalha de ouro. Temos algumas premiações para contar aí. Francisco é irmão do Gabriel e recebe visitantes que querem conhecer um pouco mais sobre as produções. É uma alegria assim, para a gente, né, trazer um pouquinho também do cultivo da uva, um pouquinho da história. A gente fica super empolgado pelas premiações que a gente está recebendo, né, com um espaço curto de tempo que a gente tem. Então a gente acredita muito, né? A gente tem esperança que daqui mais uns 10, 15 anos a gente vai ter um eixo dos vinhedos aqui, né, no Distrito Federal e como tem lá na Serra Gaúcha. A poucos quilômetros dali, também na região do Padef, fomos conhecer a produção da família do Danilo. Aqui são 5 hectares de 6 variedades. Esta onde estamos é a Marcelin. Uma variedade francesa, que ela é um cruzamento de Cabernet Sauvignon com Grenache. E aqui nessa fase que estamos? A gente acabou a colheita. E aí a gente encerrou a colheita, a gente dá um período mais ou menos de 20 a 25 dias para realizar a primeira poda, onde a área foliar é toda retirada. E ela está mais avermelhada, por quê? É a condução dela, a gente vai conduzindo, as folhas começam a secar e elas vão ficando com esse
avermelhado até elas começarem a cair também. Mas antes disso a gente vai realizar a poda e retirar todas elas. Em 2021 foi produzido o primeiro vinho da propriedade, que recebeu premiação. Há 3 meses atrás, o próprio 4 Altitudes ganhou o melhor Syrah do Brasil pela Grande Prova de Vinhos Brasil. Uma degustação feita às cegas no Rio de Janeiro, onde conseguiu classificar ali o nosso Syrah no maior topo ali. Nessa parte da plantação já foi feita a poda, olha só, e as folhas já estão brotando. Essa é a segunda poda do ano, ou a primeira da safra, não é isso, Danilo? 2026, exatamente. E a partir daí ela vai crescendo realmente. Ela vai crescendo, a gente vai conduzindo toda essa planta dentro dos arames, dá uma trabalheira danada e vai eliminando os cachos que possivelmente vão sair, porque a gente não consegue amadurecer eles nesse ciclo. Olha só, gente, tem 2 cachinhos aqui. Danilo, e aí esse cachinho, na verdade os 2 cachinhos vão ser podados. Vão, a gente vai eliminando eles manualmente. A gente vai passando e tirando esses cachinhos para que a gente não deixe essa planta passar muitos nutrientes para esse cachinho, para ela vegetar e ficar com uma capacidade vegetativa interessante, para no próximo ciclo a gente ter cachos com uma ótima sanidade. A uma distância de quase 60 quilômetros, na região do Lago Norte, bem no meio da cidade, tem o vinhedo do Marcos. A história do vinhedo lacustre começa com o plantio das videiras em 2010, em um primeiro momento apenas como uma atividade de lazer da nossa família. A produção de vinhos era sem nenhuma intenção comercial. Em 2020 eu comecei a cuidar da propriedade e dei uma destinação mais comercial e principalmente enoturística. A proposta aqui da propriedade é trazer as pessoas para cá, dada a facilidade e a localização privilegiada. Você tem cerca de 1 hectare de plantação, quais as variedades? Primordialmente Cabernet Sauvignon, Syrah e Merlot, com uma enxertia recente de Lorena, né, uma uva brasileira da Embrapa, e uma pequena parcela de pinotage apenas para fazer os cortes. O cultivo de uvas específicas para vinhos tem crescido nos últimos anos no DF, segundo a Emater. Em 2023, foram colhidas mais de 850 toneladas em 94 hectares. Já em 2024, a colheita saltou para quase 1.400 toneladas em 121 hectares. Ao todo, são 60 produtores, 11 deles dedicados às uvas viníferas. E esses números tendem a aumentar. A gente está com alguns produtores agora em formação, né, das parreiras, e muitos em produção. Então a gente vê que tem um movimento de novos produtores querendo ingressar nessa área, né, que é uma área promissora. Temos uma vinícola Brasília aqui que processa os vinhos de 10 produtores através da Copadef, mas a gente vê um movimento também de outros produtores, inclusive aqui nessa propriedade, de processarem as próprias uvas também. Diante de todos esses dados promissores sobre a produção das uvas e a fabricação do vinho de inverno, qual será a opinião daquele consumidor apaixonado pela bebida? Pela expressão do rosto, já vi que gostou. Muito bom mesmo, excelente. Mostra toda a tipicidade do Cerrado, mostra todo o nosso terroir, principalmente da dupla poda, né, a colheita de inverno, e mostrando que o DF faz vinho de muita qualidade, né? Tá muito equilibrado, tá muito elegante, né? E um vinho gastronômico, né, que pede uma harmonização também. O vinho é um vinho muito equilibrado, macio, certo? A acidez e o tanino são perfeitamente equilibrados, muito bom mesmo. Os aromas são aromas de frutas maduras, né, silvestres, como amora, morango, está excelente. No campo, a cada safra, desafios diferentes. Essa última, por exemplo, por conta de questões climáticas, não foi tão produtiva quanto a anterior. Mas o amor pela produção faz com que eles continuem. A gente costuma dizer que fazer um vinho é 90% ralação e 10% de glamour. Mas esses 10% compensam todo o restante. E todo produtor de vinho, ele é apaixonado pelo que faz e ele cria um amor muito forte pelo que faz. E é o que faz a gente continuar diariamente esforçando para sempre colher frutos melhores para fazer um vinho de altíssima qualidade, que é o que o Brasil tenta posicionar, né, há bastante tempo. Daqui para frente, se Deus quiser, mais premiações, mais alegria e mais, vamos dizer assim, mais respeito ainda ao vinho brasileiro.
E ao vinho brasiliense, E ao vinho principalmente. brasiliense, claro.